Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Hoje o nosso penúltimo encontro do curso de Intérprete de Libras Primeiros Passos. Na aula de hoje nós iremos então trabalhar com esta temática sobre como nós podemos interpretar as aulas de ciências humanas no contexto educacional. A nossa aula ela sempre inicia com a frase que gera todas as discussões da aula e hoje eu pergunto como que nós podemos interpretar aulas de ciências humanas. Nós vamos ver, como nós temos visto ao longo dessas aulas, algumas estratégias que são importantes e necessárias para melhorar o processo tradutório dentro do grupo de disciplinas. No caso hoje, nós iremos trabalhar com as disciplinas da área de ciências humanas. E nós temos um grupo de disciplinas dessa área. Basicamente, a gente tem história, geografia, sociologia, filosofia, artes e também a gente vai ver que essas estratégias vão se aplicar também no processo tradutório da disciplina literatura, que muitas vezes está associado com a disciplina de língua portuguesa lá na área de linguagens, conforme a gente viu na nossa primeira aula sobre esse grupo de disciplinas. Mas no caso da literatura, a gente vai poder aproveitar muitas estratégias, tanto de língua quanto também aqui utilizadas nas ciências humanas. Por isso, então, ela está inclusa aqui neste grupo de disciplinas das ciências humanas. Essas são as disciplinas e agora a gente vê então quais são as estratégias que nós podemos utilizar. Como nós já estamos na nossa penúltima aula sobre essas estratégias, muitas delas parecem repetitivas, mas exatamente porque é uma estratégia que dentro desse contexto educacional, ela vai se repetir em muitas disciplinas e vai, obviamente, nos ajudar dentro do processo tradutório dessa ou de várias disciplinas. Então aqui eu tenho 4 estratégias principais para a disciplina de ciências humanas, mas podem existir outras estratégias e a gente vai sempre identificando a partir da nossa prática. Conhecer o vocabulário básico da área, isso com certeza é uma estratégia que serve para todas as disciplinas, para todos os campos de atuação do tradutor intérprete de língua de sinais. Aproveitar os recursos visuais, e essa sem dúvida é uma estratégia que nos ajuda muito e nos descansa muito também corpo e mente. Inteirar-se do tema da aula, essa é uma estratégia indispensável para quem está no contexto educacional. A gente vai rever então essa estratégia e compreender conceitos básicos. Isso é extremamente importante. A gente tem visto lá ao longo dessas aulas, nas outras disciplinas, que essa intenção de conhecer e ter entendimento de noções básicas daquelas áreas vai nos ajudar bastante. A gente vai ver então individualmente cada uma dessas e a gente começa pelo vocabulário comum. Com relação ao vocabulário comum, o que eu posso indicar a vocês aqui, além de, claro, saber que apropriar-se desse vocabulário comum vai facilitar o processo tradutório, é dizer que não existem materiais específicos para essas disciplinas, mas a gente pode aproveitar muita coisa, por exemplo, que está dentro do dicionário Capovilla, que é um dicionário que, por exemplo, apresenta a relação de todos os presidentes do Brasil e os sinais pessoais de cada um deles. E em algum momento, na tradução de História do Brasil, por exemplo, a gente vai precisar desses sinais, então já é uma fonte de pesquisa. Além disso, outros termos relacionados às disciplinas das ciências humanas podem estar lá, como por exemplo o sinal de capitalismo, que é um sinal que a gente pode aproveitar, o sinal de guerra, de conflito, de movimento. Então, esses sinais eles podem ser encontrados dentro do dicionário Capovilla. Além disso, o YouTube é uma fonte inesgotável de informações com relação a vocabulários específicos. Se nós não encontrarmos o sinal nos dicionários, bem provavelmente alguém já deve ter mencionado, pensado ou apresentado esse sinal em algum canal do YouTube. Então você pode fazer pesquisa do tipo, qual o sinal de capitalismo? Ou sinal de capitalismo em libras. E aí você consegue encontrar sinais bastante específicos dentro das áreas. Além disso, sempre aparece aí pelas redes sociais e etc. alguns manuais que reúnem ou fazem compilados de alguns sinais essenciais ou básicos de áreas específicas. Então você pode ir reunindo esses sinais em glosas, conforme eu apresentei na aula sobre estratégias para a gente se profissionalizar. E uma delas é registrar os sinais em glosas, guardando essas informações no dispositivo, no computador, na nuvem, etc. Então, reunir vários sinais vai ajudar a gente se apropriando do vocabulário comum. Com relação a aproveitar os recursos visuais, essa é uma estratégia que a gente já utilizou em outras disciplinas, mas aqui a gente vai mencionar exatamente que tipo de recursos visuais podem nos auxiliar. Basicamente 3 deles, e outros podem também servir, mas as ilustrações e fotos geralmente presentes nos manuais didáticos e nas lâminas de slide de apresentação,
vão nos ajudar. Além disso, gráficos e esquemas e os mapas também, por exemplo, para as aulas de história e de geografia, sempre vão nos auxiliar. Então vejam, as ilustrações e as fotos, como por exemplo aqui nessa imagem do Debré, vão nos ajudar a construir a imagem daquele momento histórico, daquela situação na cabeça do aluno surdo, assim como está sendo construído na cabeça do aluno ouvinte. Então, se a gente tem uma imagem e o professor está explicando aquele contexto histórico, por exemplo, a gente pode aproveitar a imagem para ratificar essas informações a partir dessa construção mental que é feita na cabeça do aluno. E aí a gente utiliza os recursos da língua de sinais para descrever essas cenas conforme está sendo apresentado pelo professor e aproveita a imagem para enriquecer essa descrição. No caso dos gráficos e esquemas, e aqui eu trouxe um exemplo da pirâmide social do Egito Antigo, vai facilitar o uso, por exemplo, de classificadores. Se lá no livro eu tenho, ou no slide, uma imagem em forma de pirâmide e apresenta ali as estruturas, as camadas sociais, eu posso aproveitar isso e fazer essa distribuição em camadas no sentido vertical, conforme está sendo apresentado na imagem, e isso facilita o entendimento do aluno surdo. Vejamos, se de repente essa imagem está sendo apresentada, mas na minha sinalização eu utilizo classificadores apresentando essa mesma divisão de forma horizontal, talvez possa causar uma confusão na cabeça do surdo. Isso vai, obviamente, depender de como você está apresentando a informação. Então, essa imagem, ela vai me auxiliar a pensar a escolha dos classificadores que eu vou utilizar para expressar exatamente essas mesmas camadas, esses mesmos grupos de pessoas, conforme historicamente foi identificado na sociedade egípcia. No caso dos mapas e também, aqui no caso dos esquemas também entra a mesma situação, tá bom? Por exemplo, isso aqui é uma situação de relevo, para a gente conhecer os vários tipos de relevo. Então, a gente tem uma ilustração, não é uma imagem real, é um desenho gráfico feito exatamente para que a gente possa compreender. É um esquema, e aí esse esquema vai também me auxiliar a fazer exatamente essa sinalização baseada, bem provavelmente, em classificadores. Então, para a gente explicar o que é o continente, o que é a plataforma continental, o que é o monte marinho, uma ilha vulcânica e assim sucessivamente, a gente, nesse caso, não vai precisar necessariamente de um sinal para essas coisas, mas o uso de classificadores vai nos auxiliar. Claro, sempre acompanhado de uma soletração manual, porque a gente precisa apresentar esses nomes para o aluno surdo, para que ele se aproprie dessas palavras da língua portuguesa que provavelmente ele vai encontrar numa prova, numa atividade, no livro e no futuro na vida. Então ele precisa saber como que em português essa palavra ela expressa essa ideia. Então, se eu apresento um classificador aqui para a ideia de vulcão, por exemplo, no caso aqui, ilha vulcânica, eu preciso dizer que essa situação toda que eu estou apresentando por classificador se chama ilha vulcânica. E aí ele vai internalizar essa palavra e sempre que a gente fizer essa descrição da coisa, ele vai compreender que nós estamos nos referindo à ideia de ilha vulcânica. Claro, se tiver um sinal específico, você conseguir localizar, você pode fazer a descrição em classificadores, apresenta o sinal e também apresenta a palavra. Então os esquemas vão nos ajudar porque isso vai desenhar, de repente talvez a gente não tenha tanta propriedade de classificador, e é importante que se tenha, então a gente faz a explicação e aí mostra aqui no esquema, né, na gravura, como é que isso pode ser representado e etc. E no caso dos mapas, facilita também a gente se localizar. E os mapas nos ajudam também a descrever a situação aqui na frente. Então vejamos, por exemplo, a situação de um mapa do Brasil. A gente pode fazer o sinal do Brasil, pode desenhar o mapa do Brasil aqui mais ou menos dessa forma. E aí a gente utiliza esse espaço aqui na frente e vai fazendo as pontuações. Olha só, na região Nordeste, por exemplo, acontece esta situação. Na região do Sul, desculpa, no sul do país, acontece esta outra situação. Então a gente vai utilizando esse espaço aqui na frente exatamente para que o aluno consiga identificar que tipo de informação a gente está dando e se localizar no espaço geográfico conforme apresenta o mapa. Então estas daqui com certeza são situações de aproveitamento de recursos visuais que vão nos auxiliar no processo tradutório. No caso desta estratégia, que é inteirar-se do tema da aula, essa com certeza é uma estratégia que é válida para todas as disciplinas e faz muito parte do trabalho do tradutor-intérprete de língua de sinais. Acompanhar o planejamento do professor, sem dúvidas, é uma oportunidade para nós trocarmos ideias com o professor sobre como ele pode melhorar o método de ensino dele, inclusive sugerindo o uso daqueles recursos visuais que vão colaborar
não somente para o aprendizado do indivíduo surdo, mas também de toda a turma. E aí, quando a gente faz esse acompanhamento no planejamento e o professor está aberto para isso, com certeza ganha ele, ganha muito mais os alunos e a gente aproveita e ganha também a oportunidade de enriquecer o nosso processo tradutório. Fazer leitura do manual didático é uma oportunidade também da gente se apropriar de algumas informações e de repente encontrar alguns termos que nós ainda não conhecemos o sinal e que a gente pode vir a encontrar conforme eu apresentei aqueles materiais anteriormente. Fazer os estudos particulares ou independentes também vão enriquecer, porque a gente vai colaborar para o desenvolvimento da nossa competência referencial. Então, quando o professor falar uma expressão teoricamente rebuscada ou diferente, a gente já vai saber exatamente de que se trata e aí a gente vai poder fazer uma escolha tradutória muito melhor. Essa estratégia de apropriação do tema é uma estratégia, como eu tenho dito, que é válida para todas as disciplinas, principalmente se nós estamos falando de educação básica. No caso de compreender conceitos básicos, essa é uma estratégia que eu tenho repetido ao longo dessas aulas, mas aqui especificamente a gente tem 3 pontos que a gente precisa destacar. A gente precisa compreender esses conceitos básicos sem preconceito. E o que eu quero dizer é que, neste caso, existe aqui questões ideológicas envolvidas. Então, de repente, uma terminologia, uma situação, um contexto histórico pode não convir àquela ideologia que eu tenho, pode não combinar, mas eu preciso conhecer não para que eu aceite ela, mas para que eu possa, no processo tradutório, expressar melhor essa ideia. Veja, nós, na condição de intérprete, não podemos interferir no discurso. Então, se o discurso do professor for um discurso ideológico e for contra o meu discurso ideológico, eu não posso dizer o contrário do que o professor está dizendo, porque a responsabilidade da fala é dele. Você não vai assumir uma responsabilidade que não é sua. E aí, isso inclusive está dentro também da situação de repente o professor dar uma informação errada, a gente infelizmente vai ter que sinalizar a informação errada, porque essa é a informação que está sendo dada. Ele pode depois se corrigir. E se nós passarmos a informação correta, o que é o certo, o que é o errado, né? Pode haver, claro, incoerência, mas enfim. Se ele, de repente, se dá conta que ele passou uma informação errada, depois ele vai explicar o que aconteceu e vai se justificar e etc. E aí, nesse momento, o que você vai fazer se você deu a informação correta para o surdo? Então, é preciso que nós pensemos um pouco sobre essa prática. No caso aqui, é conhecer não para se apropriar daquelas informações, mas conhecer para que você tenha competência referencial para melhor traduzir. Outro aspecto importante aqui é estar atualizado de notícias. Geralmente, as informações que vão ser trabalhadas dentro das ciências humanas são informações que têm um cunho histórico, porque vai se resgatar, vai se discutir, mas também muitas discussões elas vão ser atualizadas. O professor ele pode mencionar, por exemplo, uma situação de uma guerra que aconteceu alguns tempos atrás e por questões ideológicas essa guerra aconteceu, e aí ele pode fazer uma comparação com fatos atuais. Será se agora, na atualidade, a gente vivencia situações semelhantes? A guerra que está acontecendo entre 2 países ali do outro lado do mundo, será se essa confusão não é a mesma ou semelhante, ela se iguala em questões ideológicas igual ocorreu na guerra no passado? Então essas comparações elas vão ser muito comuns nas apresentações de conteúdo das disciplinas de humanas. E isso serve para história, para filosofia, para geografia, etc. Então é muito importante que nós estejamos atualizados dessas notícias, porque aí a gente tem competência referencial para melhor traduzir essas informações e também possibilitar a comparação. Impossível saber de tudo. Não tem como nós termos um domínio de todas essas coisas aqui, mas a gente também não pode se acomodar nesse discurso de que a gente não vai saber de tudo para não estudar definitivamente. Não é essa a estratégia, não é essa a indicação. É importante sim que a gente tenha noção de alguns conceitos da área de ciências humanas, de alguns conceitos talvez modernos ou não, para que a gente possa melhor traduzir, mas é bom a gente saber que a gente realmente não vai saber de tudo, em algum momento a gente vai encontrar situações em que nós não teremos competência referencial para fazer uma tradução de qualidade e a gente pode sim, depois se for o caso, conversar particularmente com o surdo e explicar para ele que houve um equívoco e que talvez este sinal ou esta fala não foi erro do professor, mas foi erro seu. Não há nenhum problema nisso, mas é sempre bom que a gente esteja preparado para que essas situações não aconteçam.
Feitos estes esclarecimentos, agora nós vamos ver duas situações em que nós podemos utilizar essas estratégias e muitas outras estratégias dentro do processo tradutório das disciplinas de humanas. A nossa primeira situação é uma situação hipotética de aula de história para o 6º ano. Nesta aula, o que nós temos é um texto que bem provavelmente mencionado pela professora e logo em seguida eu acompanhado dessa fala, a gente tem uma ilustração de como seria exatamente este discurso ou como seria a representação desse discurso que é apresentado pela professora. Aqui no texto a gente tem a seguinte situação. A população do Egito Antigo era dividida em classes sociais. A primeira era constituída pelos membros da família real. Depois, os sacerdotes, os nobres, os escribas, os guerreiros, os mercadores e os artesãos. Vejam que neste pequeno texto ficou sintetizado como eram divididas as classes sociais no Egito Antigo. Nesse caso aqui, se esta fala está acompanhada de uma ilustração, como é o caso dessa ilustração aqui, a gente pode aproveitar essa ilustração para construir imageticamente na mente do surdo essa divisão de classes conforme tem nessa imagem aqui. Então a gente vai fazer isso, claro, a partir de uso de classificadores. A gente pode pegar a informação principal e localizar o surdo dentro para que ele identifique essas classes sociais dentro desse espaço-tempo. Então a gente vai falar que essa situação toda está lá no Egito, em que tinha vários grupos sociais. É uma possibilidade bem simples aqui. O que eu quero que a gente atente é que a ilustração, ela divide as camadas sociais na forma de uma pirâmide, que também a gente pode chamar de pirâmide social do Egito. Vejam que a base da pirâmide constitui o grupo social mais amplo, maior, que bem provavelmente existiam muito mais do que em relação a quem está lá no topo da pirâmide, que no caso aqui era o faraó e seus familiares. Essa divisão de classes de baixo para cima, a gente pode aproveitar aqui no grupo de classificadores, né? Apresentar um grupo bem maior, e aí, à medida que a gente vai sinalizando, a gente vai estreitando isso, mais ou menos dessa forma, ou você pode fazer também dividindo mais ou menos dessa forma, claro, sempre respeitando a questão do limite do seu espaço. Se você já sabe que existem várias, aqui por exemplo tem 3, 6, 7, 8 classes sociais, então se você utilizar muito espaço aqui já em cima, você vai perder, porque quando vai chegar uma hora que seu braço vai estar muito alto e você vai ter com certeza muita dificuldade para sinalizar essas informações. Então você pode aproveitar a parte mais de baixo, e aí você vai dividindo isso, e aí naturalmente vai se criando na mente do surdo, conforme está sendo construído também na mente dos ouvintes, as camadas sociais divididas pelas que são de maior número, por aquelas que são de menor número. Isso é uma possibilidade de você fazer isso. Veja que o uso dos seus classificadores vão depender ou vão ser influenciados pela ilustração que está sendo apresentada. E isso vai facilitar a apresentação destas informações. No caso aqui, um detalhe importante é que bem provavelmente você vai precisar de alguns sinais para nomear ou apresentar esse grupo social. Por exemplo, no caso dos escravos, existe sinal para a ideia de escravo. Os camponeses podem ser aqueles que trabalham no campo, etc. Os artesãos podem fazer o sinal de costura, por exemplo. Tem um sinal também para alguns sinais para a ideia de arte, que pode de repente utilizar, vai depender. Comerciantes, etc. Então veja que cada um desses existe um sinal específico e você pode aproveitar esses sinais para caracterizar, no caso aqui na sua fala em Libras, essas classes sociais. Vamos ver então a nossa segunda situação. Aqui o que a gente tem é uma hipotética aula de filosofia para a primeira série ou primeiro ano do ensino médio. No caso das aulas de filosofia, por exemplo, e em muitos casos aulas de história também, a gente vai ter muito discurso e pouca possibilidade de ilustração dessas ideias, mas a gente pode fazer essa ilustração a partir do uso de classificadores e também a partir de recursos da língua de sinais que podem facilitar o entendimento do aluno surdo. Aqui no texto diz o seguinte: a filosofia nasceu na Grécia Antiga no início do século VI a.C.
Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo. Apesar disso, foi outro filósofo, Pitágoras, que cunhou o termo filosofia, uma junção das palavras philo, amor, e sofia, conhecimento, que significa amor ao conhecimento. Esta é uma situação em que, bem provavelmente, nós não teremos ilustrações para isto. É uma aula, inclusive, conceitual, em que a gente vai apresentar muita informação relacionadas à disciplina de línguas, por exemplo, porque a gente está falando sobre o significado de palavras, terminologias estrangeiras. Então veja que muitas estratégias desta aula de filosofia vão ser aproveitadas das aulas de línguas, por exemplo. O que nós vamos fazer em relação a esse texto? Eu trouxe aqui a possibilidade de nós dissecarmos esse texto por frases, por orações, e a gente vai apresentando, então, passo a passo de como nós podemos sinalizar esse texto. Neste caso aqui, nós iremos sinalizar exatamente este texto, mas as estratégias que vão ser utilizadas para expressar essa ideia em Libras, elas podem ser facilmente adaptadas para textos semelhantes. Pelo menos você vai conseguir lembrar mais ou menos como foi construído este texto e vai lhe auxiliar na construção de outros textos. Vamos então para a primeira parte do texto. Nessa primeira parte diz assim: a filosofia nasceu na Grécia Antiga no início do século VI a.C. Existem alguns detalhes que a gente precisa considerar aqui nessa oração. Primeiro, a gente considera que o termo filosofia ele é um vocabulário específico. Se ele é um vocabulário específico, a gente necessariamente precisa saber desse sinal. Logo em seguida, o verbo nascer, que está aqui conjugado na forma de nasceu, ele é, na verdade, apresentado aqui com um sentido figurado. Então, veja, quando eu digo a filosofia nasceu na Grécia, ela não saiu das entranhas de uma mãe, por exemplo. Nasceu como nascem os seres humanos, nascer como nasce um bicho, um animal, etc. Quando eu falo em nascer, eu estou dizendo, na verdade, que foi começado a pensar sobre ela iniciou, foi dado o pontapé inicial sobre os estudos filosóficos exatamente nessa Grécia Antiga. Então veja que eu não vou sinalizar, já vou dando essa dica, eu não vou sinalizar o verbo nascer, conforme a gente conhece, nasceu, porque não vai expressar exatamente a ideia que está aqui. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Essa expressão Grécia Antiga é uma expressão, ou eu posso chamar aqui um vocabulário específico. Eu preciso saber o sinal de Grécia e eu preciso saber que essa Grécia ela é uma Grécia antiga. É a Grécia exatamente do século VI. A gente vai já ver mais na frente. Ela não é a Grécia atual. Então eu vou fazer o sinal de Grécia, né? Mas eu preciso especificar que é a Grécia do passado e não a Grécia do país atual. Avançando, a gente tem uma marcação de tempo aqui e isso vai nos ajudar muito a construir a nossa fala em Libras, porque a gente já tem exatamente uma marcação de tempo para essa oração, mas a gente vai ver que ao longo do texto essa marcação ela vai se alterar. Essa marcação de tempo, dentro dessa marcação de tempo, estão especificadas duas coisas. Primeiro, a questão dos numerais. Aqui a gente apresenta, por exemplo, o século VI ele é apresentado em algarismo romano. E como que nós vamos expressar isso em Libras? E as expressões, por exemplo, AC é uma expressão específica da área de história. E essa expressão, além da área de história, ela vai ser utilizada em outras áreas, como é o caso aqui da filosofia. Então, veja que essa é uma expressão específica desta área de ciências humanas, muito comum, e aí, por conta de ser uma expressão muito comum, a gente precisa se apropriar, porque sempre a gente vai utilizar. Questão de datas são muito comuns a gente estudar dentro das áreas humanas. Então, já que a gente tem todas essas informações que a gente precisa considerar, como então nós sinalizaríamos esta oração? A filosofia nasceu na Grécia Antiga no início do século VI a.C. A minha sugestão de sinalização está bem aqui logo abaixo. E aí eu sugiro que a gente inicie a sinalização pela marcação de tempo. E a marcação de tempo na construção em português ela está lá no final da oração. Mas a gente em Libras sabe que geralmente isso vem para o começo. Então a gente já vai trazer essas informações de marcação de tempo. Por exemplo, início do século VI a.C. a gente vai trazer para o início da nossa sinalização. E a gente vai fazer aqui, olha, muito tempo atrás. Essa expressão muito tempo atrás já vai situar o indivíduo surdo num tempo que é muito distante do nosso. A gente está falando do século VI antes de Cristo. Então a gente tem muitos anos, muito tempo
antes deste tempo nosso. Então eu vou fazer a expressão muito tempo atrás, a gente pode fazer aqui, ó, muito tempo atrás, e aí vai situar o surdo nesse espaço-tempo distante da gente, muito tempo atrás, mas eu vou especificar, porque está especificado na oração em português quando foi esse muito tempo atrás. E esse muito tempo atrás foi exatamente no século VI. E aí eu já estou dizendo a vocês como que nós podemos sinalizar os algarismos romanos. Não necessariamente VI, mas a gente já aproveita os números cardinais para apresentar isso, tá bom? Então aqui a gente tem, por exemplo, muito tempo atrás, século VI, mais específico ainda, antes de nascer Jesus, que é exatamente o significado da expressão antes de Cristo. Então vejam que toda essa situação de marcação de tempo, ela foi trazida para o início e a gente precisa especificar que nós estamos falando de um tempo realmente bem distante do que nós estamos vivendo. Vamos recapitular então aqui, a gente vai dizer mais ou menos isso. Pronto, então a primeira parte dessa oração, que é a marcação de tempo, eu já situei o surdo no espaço-tempo, agora a gente vai dar informação. O que aconteceu nesse muito tempo atrás, no século VI a.C.? Aconteceu que lá, olha, veja, eu determinei um tempo, mas agora eu vou determinar um espaço geográfico. Aonde exatamente aconteceu isso? Eu vou fazer o sinal lá e o sinal Grécia. Lá na Grécia, e o que aconteceu muito tempo atrás na Grécia? Aconteceu que se começou a filosofia. Veja que aqui eu já utilizo o vocabulário específico filosofia, mas vejam que o texto, ele é um texto que vai explicar a origem da filosofia e o significado do nome. Então aqui você pode fazer a sinalização do termo filosofia e logo em seguida, quando continuar o texto, você pode fazer o sinal de filosofia e soletrar, porque vai haver necessidade lá e vai facilitar o aprendizado do surdo. Então, de maneira geral, esta é uma possibilidade de nós expressarmos exatamente essa ideia, considerando os elementos que a oração está nos dando. Eu vou então fazer a sinalização direta aqui, para a gente ver mais ou menos como é que ficou. Pronto. Então vamos agora avançar para a segunda parte do texto, que diz assim: Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo. Talvez vocês devem lembrar que no texto original a gente vai fazer esta afirmação, mas a gente vai utilizar uma expressão que vai contrariar mais ou menos esta ideia. Vai haver ali um contraponto, mas a gente vai ver isso na segunda parte da oração. Primeiro, a gente precisa afirmar isto aqui. Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo. Bom, para começar, a gente tem um nome de um personagem e a gente precisa saber o nome desse personagem. No caso, isso é um vocabulário específico. Se a gente não sabe o sinal dele, então a gente vai utilizar o recurso de soletração manual. Mas Tales de Mileto, por ser um personagem muito importante, bem provavelmente já tem um sinal dele. E aí a gente precisa encontrar lá na internet, nos dicionários e etc. Bom, logo em seguida a gente tem aqui o verbo ser. Ele diz assim a oração: Tales de Mileto é reconhecido. Vejam que o verbo ser e o verbo reconhecer, eles estão conjugados no presente. Ainda há pouco, a gente viu que aquela oração ela estava no passado. Bom, há muito tempo atrás começou a filosofia. E aí eu especifiquei exatamente quando foi que começou, no século VI. Agora aqui eu estou dizendo que Tales ele é reconhecido. Isso quer dizer que a frase está no presente. Então veja que houve uma quebra de marcação de tempo. Antes as coisas aconteciam no passado, agora a oração em português está me dando um novo tempo. E eu preciso marcar esse tempo para o indivíduo surdo, para que ele não entenda que Tales de Mileto foi reconhecido como o primeiro filósofo. Ele é reconhecido até hoje, está acontecendo, é contínuo. Então, nesse caso, a gente vai ter que marcar o tempo no presente. E a gente vai ver, então, como é que a gente pode fazer isso. Quando a gente fala que ele é reconhecido, isto é mais ou menos sentido figurado. Não é exatamente dizer que a gente conhece ele, mas a gente quer dizer que ficou combinado que ele foi o primeiro filósofo.
E isso não quer dizer que a gente foi lá e conheceu a pessoa chamada Tales Mileto. Não é exatamente essa ideia que a gente quer expressar. E aí a gente precisa expressar uma ideia que expresse exatamente o que quer expressar a oração original. Logo em seguida, a gente tem a expressão primeiro filósofo, e primeiro é um numeral, e a gente precisa saber que a gente tem números diferentes em Libras, e a gente precisa escolher exatamente o sinal específico para a ideia de primeiro, como numeral em Libras. E para finalizar, o termo filósofo, ela é uma expressão específica da área, e por isso a gente precisa saber como nós vamos expressar. Tem um detalhe importante aqui, é que algumas pessoas podem pensar, bom, então o filósofo é o mesmo sinal de filosofia, e isso não está de todo errado. Só que aqui nós estamos falando de um profissional da área da filosofia. A filosofia é a área, quem trabalha, quem vivencia a filosofia é um filósofo. Assim como quem vivencia a medicina é o médico. Quem vivencia a educação pode ser um professor, por exemplo. Então, nesse caso, a gente tem que especificar que aqui é o profissional da área da filosofia. Nós vamos então iniciar a tradução desta oração fazendo então a datilologia do nome de Tales. Olha só, Tales é um personagem muito conhecido da área da filosofia. Neste momento eu não tenho sinal de Tales, então a gente vai fazer uma soletração manual. Mas eu quero dizer a vocês que existe uma estratégia de tradução muito utilizada por profissionais, principalmente que estão no contexto educacional, que é a convenção de um sinal exatamente para que facilite o processo tradutório naquela hora. Então, suponhamos, neste momento nós não vamos apresentar um sinal de Tales de Mileto. Então, teoricamente, eu não sei o sinal de Tales e etc. Então, nesse caso, a gente vai fazer apenas a soletração manual. Pronto. Feito a soletração manual, eu posso combinar com o surdo naquele momento um sinal específico para Tales de Mileto. Mas a gente precisa fazer isso com muita cautela e responsabilidade. Por quê? Porque senão nós vamos criar sinais de um monte de coisas. A gente geralmente vai fazer isso quando nós não conseguimos encontrar o sinal de Tales de Mileto. Se nós não encontramos em lugar nenhum, a gente já pesquisou os colegas de profissão, a gente já pesquisou na internet, a gente já verificou nos manuais, a gente não conseguiu encontrar, a gente vai então convencionar para facilitar o processo tradutório. Imagina, toda vez que o professor mencionar Tales de Mileto, a gente tem que fazer uma soletração. A gente acaba perdendo tempo e a gente precisa fazer a gestão desse tempo. Mas a gente convenciona e a gente pode compartilhar esse sinal, ou também a gente pode se responsabilizar em buscar ainda mais esse sinal até nós encontrarmos. Se nós encontrarmos, então, a gente vai lá no surdo de novo e diz a ele, olha só, eu encontrei um sinal que já está sendo utilizado para Tales de Mileto e o sinal é este aqui. Então, essa estratégia de convencionar um sinal naquela aula, naquele encontro com o surdo, pode nos auxiliar. Mas esta estratégia ela não pode ser aplicada quando a gente não estudou, quando a gente não pesquisou, quando a gente esqueceu o sinal. Isso realmente não é possível e não é uma prática interpretativa de responsabilidade. A gente precisa compreender que se os termos já foram criados, não convém criar mais um termo, porque senão vai gerar uma confusão, vai virar uma confusão dentro da língua. Então é muito importante que a gente tenha responsabilidade quando a gente estiver utilizando essa estratégia de convencionar um sinal. Então, nesse caso aqui, nós não iremos apresentar o sinal de Tales, a gente vai ficar com essa estratégia de soletrar o nome pessoal. A gente começa pela soletração de Tales e a gente vai usar a expressão do verbo ser, que é exatamente este sinal, sim, é um sinal que a gente vai utilizar sempre quando a gente não puder, na construção em Libras, subtrair o verbo ser, como acontece em outros casos. Então, a gente vai, nesta expressão, afirmar que sim, ele é o primeiro profissional e também aqui vai servir como uma marcação de tempo. E olha como isso aqui é interessante. O verbo vai determinar que é agora. Então, se eu estou dizendo que então é este tempo de agora. E aí a gente acaba quebrando aquela marcação de tempo que a gente tinha lá do passado, na primeira oração do texto. Então, eu vou soletrar Tales de Mileto, vou dizer ele é, e aí a gente vai usar o numeral primeiro. Olha só, existe o número 1, existe o número 1, mas existe o primeiro e existe também outras expressões como primeira vez. Existe também este sinal para a ideia de primeiro ou de primeira. Nesse caso aqui, a gente pode escolher entre primeiro ordinal ou também a expressão primeiro.
A gente pode escolher um desses dois e a gente vai fazer então o sinal de profissional e vai fazer o sinal de filósofo ou de filosofia. Vejam que aqui eu estou dando a sugestão de nós utilizarmos o sinal de profissional exatamente para especificar que o termo em português filósofo faz referência ao profissional, ou aquele que estuda, aquele que usa, que vivencia a filosofia, e não somente a própria filosofia. E essa diferenciação ela é importante nesse texto aqui. Se eu utilizar de repente somente o sinal filosofia, eu posso confundir a cabeça do surdo e achar que ele foi o primeiro, que usou a filosofia não necessariamente como criador, né? Eu posso confundir filosofia e filósofo. Então, para ficar claro essa terminologia de que aqui a gente está falando de uma pessoa que usa a filosofia e não o campo de estudo ou a área de investigação filosofia, a gente vai então usar o sinal de profissional. Então, a gente vai fazer a sinalização da oração mais ou menos assim. A gente começa pela soletração de Tales de Mileto. Nesse caso, eu disse que Tales de Mileto é o primeiro profissional da área da filosofia. Vamos avançar para a segunda oração. Na segunda oração, a gente tem esta situação. Apesar disso, foi outro filósofo, Pitágoras, que cunhou o termo filosofia. Aqui a gente começa pensando que essa expressão, apesar disso, ela é uma conjunção adversativa de oposição. Eu disse, Tales de Mileto é o primeiro filósofo, mas, apesar disso, não foi ele quem criou a palavra filosofia. Foi outra pessoa depois quem criou esse termo. Então a gente está contrapondo aqui mais ou menos essas ideias. E essa expressão, apesar disso, ela é uma expressão que não pode ser ignorada nesta tradução. Porque senão eu posso fazer entender o surdo que o Tales de Mileto, que foi quem primeiro usou a filosofia, ou teoricamente criou a filosofia, ele foi a mesma pessoa que criou o termo filosofia. E isso não é verdade, porque conforme o texto está dizendo, apesar dele ter sido o primeiro profissional da filosofia, quem criou o termo foi exatamente esta outra pessoa chamada Pitágoras. Então a gente precisa expressar em Libras que há uma contraposição aqui. É exatamente essa conjunção adversativa de oposição. Apesar disso, quem tem a responsabilidade desse objetivo. E aí a gente vai dizer, foi um outro filósofo. E aqui essa expressão outro é um vocabulário básico. A gente precisa saber qual é o sinal de outro, de outras e etc. Filósofo é um termo específico da área, a gente precisa saber também. Pitágoras é um termo específico da área de humanas também, e a gente precisa saber o sinal de Pitágoras. E se a gente não sabe, a gente pode utilizar aquela mesma estratégia lá do Tales de Mileto, a gente soletra, convenciona o sinal, se for o caso, mas bem provavelmente já existe o sinal de Pitágoras. E aí existe aqui esta expressão dizendo que Pitágoras foi quem cunhou o termo. Veja, eu estou considerando aqui como uma expressão rebuscada. É uma expressão que ela não é tão usual, tão comum. Nem todo mundo usa a expressão cunhar termo. E essa expressão é uma expressão que pode nos causar algum problema. Por quê? Porque se eu não sei o que significa cunhar termo, eu não tenho como escolher os sinais corretos para eu expressar essa ideia. Então veja, quando eu digo Pitágoras foi quem cunhou o termo filosofia, o que eu estou querendo dizer? E aí exatamente o significado, a resposta para esse meu questionamento são exatamente os termos que eu vou utilizar para expressar essa expressão rebuscada. E aí por fim a gente usa o termo filosofia. Mas notem que aqui eu estou no texto dizendo que pela primeira vez esta pessoa foi quem criou o termo filosofia. A gente tem uma estratégia específica para expressar isso, porque vejam que no texto original ela está expressa entre aspas. E se ela está entre aspas, isso quer dizer que o autor quer nos chamar a atenção para aquele termo. E aí é nessa hora que a gente tem uma expressão em língua de sinais, que a gente vai conseguir chamar a atenção do surdo para essa palavra, no caso, né? E ela é uma expressão específica da área, a gente necessariamente precisa saber o sinal. Para nós traduzirmos, então, esta frase, esta oração em Libras, a gente vai começar
estruturar da seguinte forma. A gente vai pensar essa conjunção adversativa de oposição, como que a gente pode traduzir essa ideia para Libras. A gente já fez uma afirmação de que o Tales de Mileto é o primeiro filósofo, o primeiro profissional da filosofia, mas, apesar disso, eu vou utilizar essa expressão mas em Libras, pode ser feito dessa forma, mas, ou eu posso também fazer mas. Note que aqui, essa expressão, este sinal vai dar exatamente essa contraposição entre as duas ideias. Mas foi um outro profissional, olha só, mas outro profissional, sinal outro profissional, ou então um outro profissional, e veja que esse sinal de profissional eu estou retomando de quando lá em Tales de Mileto eu disse que ele era o primeiro profissional da filosofia. Então eu estou dizendo que agora esse outro profissional, que no caso é o Pitágoras, foi quem criou o termo. Veja que eu estou diferenciando a área do conhecimento filosofia com o profissional da filosofia, que é exatamente quem está vivenciando esta situação toda de criar o termo ou a palavra filosofia. Essas informações, elas são informações que a gente vai abstrair. E eu gostaria só de lembrá-los que toda esta explicação que eu estou fazendo, ela é uma explicação que você vai ter que pensar em fração de milésimos de segundo para que você consiga passar essa ideia em língua de sinais. Tudo isso aqui que a gente está demorando alguns minutos para discutir, para analisar, para verificar, a gente vai ter que ser capaz de fazer isso em fração de minutos, de segundos, porque senão a gente perde tempo com a sinalização. A menos que seja um processo tradutório, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Mas se for uma situação de interpretação, você não vai ter tanto tempo para fazer a busca dos sinais, para analisar sobre qual é a melhor forma de fazer. Por isso, então, a gente precisa estar com muitas habilidades desenvolvidas para que a gente não tenha muitos problemas. Seguindo aqui, a gente tem o outro filósofo, né? O filósofo é um termo específico da área, mas a gente vai fazer então o sinal, como eu estou sugerindo aqui, de profissional e o sinal de filosofia. E aí a gente vai dizer, olha, tem um outro profissional da filosofia, e aí a gente diz assim, olha, o nome dele é quem? A gente soletra Pitágoras, e a gente faz o sinal, a gente diz, olha, o sinal dele é esse aqui, Pitágoras. Por quê? Por conta da história da barba, etc, que ele era barbudo, etc. Então, a mão em P, a gente vai fazer isso. Veja, esse é um sinal específico, é um termo específico da área, é um sinal de uma pessoa que vivenciou um momento importante dentro do estudo da filosofia, então a gente precisa saber desse sinal. E a gente vai saber disso fazendo exatamente, colocando em prática aquelas estratégias de verificar no manual didático, de sentar com o planejamento com o professor, de fazer os estudos particulares. Avançando, a gente já disse o nome, já disse o sinal, e aí a gente vai dizer, ele, essa pessoa, a gente pode apontar para ali, porque a gente vai poder fazer uma demarcação, por exemplo, quando eu digo assim, outro profissional da filosofia, nome, eu já marquei aqui com o classificador, não está aqui, mas eu posso fazer isso. Nome, ou seja, o nome dele, dessa pessoa. E logo em seguida a gente vai retomar quando a gente faz o sinal ele. Mas eu posso fazer direto também, que é exatamente a sugestão que eu estou fazendo aqui, e dizendo que tem outro profissional da filosofia. Nome. Quando eu faço o nome aqui, não estou dizendo que é o nome da pessoa com quem eu estou falando ou o meu nome. Eu estou dizendo que é o nome dessa outra pessoa, cujo nome é Pitágoras e o sinal é Pitágoras. Bom, aí, agora, nesse sinal ele, eu não posso apontar para o outro lado. Eu tenho que apontar para cá, onde eu demarquei aquela pessoa. Então, eu vou dizer, olha, ele inventar palavra. Ele criar, inventar um termo, uma palavra. E aí, que palavra é essa? A gente vai dizer que é uma palavra chamada filosofia. A gente soletra. E aí, a gente pode aproveitar esse momento e dizer sinal, filosofia. Veja que eu chamei a atenção do indivíduo surdo para que eu estou sinalizando para a ideia, conforme está aqui entre aspas, para a ideia de filosofia. Estou dizendo, olha, essa pessoa criou um termo novo, eu posso acrescentar essa ideia, uma palavra nova, que é o quê? Outra estratégia de interpretação, a gente ficar questionando o quê? Para induzir o surdo a refletir, a pensar isso não somente nas aulas de ciências humanas, mas em qualquer outro contexto interpretativo. Que é o quê essa palavra? Aí a gente soletra filosofia, cujo sinal é esse aqui.
Essa aqui é uma possibilidade de nós sinalizarmos. Então eu vou fazer agora a sinalização completa para a gente ver mais ou menos como é que poderia ser dito toda essa oração em Libras. Bom, nesse momento eu apresentei para ele exatamente estas informações. Eu disse que uma pessoa chamada Tales de Mileto foi o primeiro profissional da filosofia, mas não foi ele quem criou o termo. Outro filósofo, outro profissional da filosofia foi quem criou essa palavra nova, que é o termo filosofia. A gente vai avançar no texto porque agora a gente já tem uma explicação do termo filosofia. Lembra que aqui a gente disse que tinha uma palavra nova, que era filosofia, a gente soletrou e apresentou o sinal filosofia. Mas agora o texto ele vai explicar o que é esse termo filosofia. E diz mais ou menos assim. No caso, a filosofia é uma junção das palavras filos, amor, e sofia, conhecimento, que significa amor ao conhecimento. Vejam que aqui a gente vai explicar o que significa essa palavra que a gente acabou de soletrar e apresentar o sinal, que é a palavra filosofia. E aí o texto começa assim, uma junção das palavras. E pela experiência que eu tenho, e considerando muitas regras gramaticais da língua de sinais, esta expressão, uma junção das palavras, necessariamente vai ser utilizada classificadores para apresentar. Eu não consigo pensar outra forma coerente em relação à língua brasileira de sinais e a sua gramática, outra forma senão utilizando classificadores. Então, se alguém porventura pensou uma junção de palavras, esquece que essa realmente não é a melhor forma da gente expressar essa ideia, tá bom? A gente vai fazer isso com classificadores, a gente vê já como é que a gente faz. E aí, no caso aqui, a gente tem terminologias estrangeiras. Filo e sofia são dois termos que não são da língua portuguesa. Aqui não diz, mas bem provavelmente são termos da Grécia Antiga. E aí a gente vai ter que chamar a atenção desse surdo para essas expressões. Bem provavelmente a gente vai ter que se soletrar. A gente vê já. Só que existe um detalhe. Entre esses dois termos específicos existe a expressão i. Olha só. Duas palavras, filo e sofia. E esse termo aqui é um termo aditivo. Eu estou dizendo que tem uma coisa e outra coisa junto. Elas, no caso aqui, como a palavra na junção de duas expressões, dois termos, né? Elas necessariamente vão estar junto. Mas o sinal junto não vai combinar, porque eu preciso dizer que é um e o outro. E a gente vai ver que existe um sinal em Libras para fazer isso. E aí, note também que sempre que a gente vai soletrar, a gente vai dar aqui, já entre parênteses, o significado. E a gente vai ter que expressar essa ideia de que esta soletração tem um significado. E o significado a gente vai dizer que é amor, no caso para Filos, e conhecimento para Sofia. E aí, esse termo que significa é um termo específico de outra área, que geralmente é muito utilizado na área de línguas. E aí, aqui a gente vai resgatar esse sinal lá da área de português e de outros idiomas e trazer para cá para melhor expressar essa ideia. E aqui a gente tem o significado da junção desses dois termos anteriormente apresentados, que no caso é Filos e Sofia. E aqui o significado é amor ao conhecimento. A gente precisa chamar a atenção do surdo para essa explicação, para esse significado, porque é provável que esse significado vai ser utilizado mais para frente pela aula e etc. E aí, essa aqui é uma explicação do termo. Eu tenho uma sugestão para nós interpretarmos esse trecho, né, do texto, que é o seguinte: a gente começa sinalizando aqui, como eu disse a vocês, os classificadores para essa expressão, uma junção de palavras. Lembra, uma das possibilidades de nós sinalizarmos palavra é isso aqui. Existe também este sinal. Mas aí o que acontece? Aqui, quando eu digo que há uma junção de termos, eu tenho uma palavra, outra palavra e elas se juntam. Vejam que essas duas configurações de mãos, que são classificadores aqui para palavras, que coincidentemente é a mesma configuração do sinal de palavra, por favor, não confundir sinal e classificador, o sinal é esse aqui, acabou. Mas quando eu apresento uma de um lado, uma do outro e faço este movimento, isso aqui não é mais sinal e passa a ser um classificador, tá bom?
Essa movimentação que a gente faz, a gente está dizendo que tem duas palavras. Palavra, palavra, juntou. Mas eu não disse que palavra é essa. Agora eu vou dizer. E como é que eu posso dizer isso? Olha só, eu posso fazer isso aqui e começo a fazer então a pontuação. Olha, isso aqui o que que é? É filos, que é exatamente esse termo, que significa amor. Pronto. Então, eu trouxe os dois termos, apontei disso. Olha, esse aqui é P-H-I-L-O-S, filos, significado amor. Eu volto e digo, este outro aqui é, no caso lá, Sofia, desculpa, com PH. E aí eu digo o significado, nesse caso aqui, conhecimento. Ou a gente pode fazer também esse sinal de cultura. Existem outros sinais para conhecimento. Você vê aí na sua região qual é que melhor se encaixa. Aqui a gente pode utilizar, de maneira geral, o sinal de conhecimento, de conhecer, de absorver, de entender. Então, vejam, a gente tem duas palavras, elas vão se unir, porque, vejam, aqui a gente está dizendo que é uma junção, então elas precisam estar juntas. Essas duas palavras, elas vão se unir e formar uma nova palavra. Isso é um entendimento lá da área de línguas, que chama-se composição, criação de termos ou de novas palavras. Então a gente precisa utilizar esse classificador para expressar essa ideia. E aí eu digo que esse aqui é o filos, significado amor, Sofia, significado conhecimento. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer, olha, esses dois, deixa eu me localizar aqui, apontar, ok, pronto, Sofia, fechou. Agora a gente vai dizer esses dois termos, olha só, criar palavra novo, criar palavra nova. Então eu vou dizer que esses dois termos se uniram e se transformaram em apenas uma palavra. Novo. Feito isso, eu vou soletrar igual eu fiz na outra parte, eu vou dizer, olha, esse aqui é a filosofia. Pronto. E aí, filosofia, que significa, olha só, esse sinal aqui é o sinal como se eu estivesse chamando a atenção para as aspas também, né? É o sinal para a ideia de tema, por exemplo, que a gente utiliza muito. E aí eu vou dizer o significado, o que? Faz aqui, amar. Eu posso até deixar essa mão aqui, amar. Cadê, gente? Ah, tá aqui. Conhecer. Só que aqui tem um detalhe. Amar o conhecimento é uma continuidade, olha só. Amor ao conhecimento é o que está expressando. Quando eu digo amor ao conhecimento, eu não estou limitando a um tempo que já passou, a um presente ou um futuro. Eu estou dizendo que é uma continuidade, é o amor ao conhecimento. E o amor não tem fim. Nesse caso, em Libras, eu vou ter que expressar essa ideia. E essa ideia a gente faz com a repetição do movimento. Conhecendo, conhecendo, conhecendo. Amo conhecimento, conhecimento, conhecimento. Por quê? Porque a repetição vai levar ao plural, que é exatamente a ideia da continuidade. É uma possibilidade aqui. Então a gente vai fazer, só para fechar essa ideia, a gente pode fazer aqui. E fecha. Pronto, encerrou. Agora eu vou apresentar para vocês, de maneira geral e contínua, como é que ficaria essa sinalização para a gente fechar essa última parte do nosso texto. A gente vai utilizar então os classificadores, né? Bom, essa aqui é a forma que a gente pode expressar, uma das possibilidades de nós expressarmos esse pensamento. Agora eu irei sinalizar todo o texto para que você tenha uma noção de como ficou então a construção total desse texto.
Feito então estes esclarecimentos, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação na aula. Muitíssimo obrigado. A gente tem então nossa última aula, já só falta um encontro para nós finalizarmos essa sequência de estudos sobre o profissional da área da tradução e interpretação, especificamente de língua brasileira de sinais. Muitíssimo obrigado e até mais!